Então, ser ansioso não é uma falta de fé, mas é ela depositada na mentira, na coisa errada, naquilo que a nossa mente projetou e que possivelmente ela nem vai existir. É um controle muito grande. E uma coisa que a maioria dos crentes tem, e isso daí talvez você esteja se identificando agora, porque em algum momento da sua vida você já passou por isso. A maioria dos crentes, eles têm dificuldade de confiar no controle de Deus. Eles dizem que na oração, ó Senhor, tá tudo nas tuas mãos. Eles dizem no dia a dia, através da palavra, não, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, tá tudo na mão de Deus. Mas na realidade, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, aí a gente vê que na verdade não, a pessoa tá ali numa queda de braço. Eu não, eu cuido melhor do meu filho, eu sei o que fazer sobre o meu trabalho, não, eu vou dar um jeito. E por quê? Por que que é tão difícil para nós largar o controle? Porque é o seguinte, dentro da questão psicológica, a gente quer o controle porque é mais seguro. Quando você está no controle, você sabe o que está acontecendo. Mas quando você deixa o controle, é uma questão de confiança. Então, por exemplo, dificilmente pessoas que elas buscam muito controle, que elas são muito controladoras, pessoas mais perfeccionistas costumam ser mais controladoras, essas pessoas que buscam o controle, dificilmente elas conseguem confiar em Deus. Sim. Porque imagina o seguinte, a própria Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4 a respeito de Jesus. Jesus, ele teve que ir para um deserto para ser tentado por Satanás com um objetivo. O objetivo era dele confiar em Deus, ele aprender a confiar em Deus. Porque naquele tempo de 40 dias ele não teria o que comer, naquele tempo de 40 dias ele não teria uma casa para dormir, ele não teria um chuveiro para tomar um banho. Era 100% confiança. O que tem no deserto? Nada. Nada. Então, você passar pelo deserto é uma prova de fé. É você conseguir enxergar, por exemplo, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem aí em desenhos, em filmes, que as pessoas, quando elas estão no deserto, elas começam a delirar e começam a ver oásis aonde não tem, Sim. né? Que é uma coisa que eles falam. E exatamente. Porque o processo de dificuldade, de deserto na vida da gente, e também o processo de ansiedade, pode nos levar a delírios. Aonde a gente começa a imaginar coisas que não existem. Por exemplo, uma pessoa ela pode, durante um processo de ansiedade, ela começar a achar que ela está doente e ela não está. Muito, isso acontece muito. Ela começa a sentir dor, ela começa a somatizar isso no corpo. Isso tudo é uma projeção da sua imaginação. Sim. Porque o seu cérebro ele vai responder aos seus comandos. Na verdade, muita gente agora na pandemia, por causa de televisão, de informações negativas, exatamente do que você falou, de estar pensando, ouvindo e vendo negativo, essas pessoas foram a hospitais, foram a pronto-socorros achando que estavam doentes. Exatamente. Por que que isso acontece? Né? A gente tem algumas causas aí. Então vamos pensar. Consumo de substâncias como drogas, por exemplo, alimentação, isso tudo acaba gerando ansiedade, o estresse. Quantas pessoas que durante esse período de confinamento entraram num período de estresse? A gente teve aí números exorbitantes de violência doméstica, por exemplo, durante esse período de pandemia, né? Então, quer dizer, essas pessoas, elas estavam num nível de estresse tão grande porque elas foram colocadas dentro de um confinamento sem um aviso prévio. Da noite pro dia, simplesmente todo mundo teve que olhar um na cara do outro e dizer, ó, ninguém pode sair daqui, a gente vai ter que se aturar pelos próximos, sabe Deus quanto tempo. E aí O controle foi tomado da totalmente, todo mundo perdeu o controle. É como eu no avião. Ou eu aprendi a controlar minha ansiedade, ou eu ia acabar desmaiando, ou eu ia acabar passando mal e piorando diante daquela situação. E foi o que aconteceu na pandemia. Porque muitas pessoas estavam dentro das suas casas, não podiam sair, não podiam fazer nada. E aí entra o quê? Consumo de quê? Consumo de televisão. E aí as pessoas começavam a ver a televisão e as más notícias chegando. E cada vez pior. E o que começava a acontecer? Lembra do viés cognitivo negativo? O seu cérebro começava a mandar informação de que tinha um perigo no mundo. E o que as pessoas estavam fazendo diante do perigo?
Elas estavam num processo de ansiedade, porque liberando uma descarga de adrenalina, mas elas estavam dentro de casa. Então a pessoa está na cama, deitada, como se estivesse correndo a maratona de São Silvestre. Sim. Isso não é saudável, porque libera um nível de cortisol tão grande que é um hormônio que, se não for controlado, começa a prejudicar seus músculos, começa a prejudicar os seus órgãos, começa a prejudicar a sua noite. As pessoas não conseguem dormir direito à noite.